Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola da Caminhada. Nós estamos iniciando aqui a nossa escola dominical. Então, nesse primeiro semestre de 2022, nós vamos estar estudando sobre o Espírito Santo, né? Então, a gente vem já ao longo dos anos estudando, fazendo um estudo sistemático, onde a gente começou com a cruz de Cristo, depois falamos sobre examinar as Escrituras, né? Depois falamos sobre a igreja, discipulado, e agora, então, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E o material também já está pronto para o segundo semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2023, onde a gente vai estar, então, estudando um panorama bíblico, ou seja, livro por livro da Bíblia, durante um ano, né, Paulinho? Então, queria aqui dar boas-vindas para vocês, sejam todos bem-vindos. Estou vendo que a gente está recebendo alguns visitantes ali. Seja bem-vindo em nosso e-mail, é um prazer ter vocês aqui, né, participando desse momento. Nós temos também o culto à noite, né, que é às 18 horas. Vocês já estão convidados para participar junto com a gente, tá bom? Irmãos, vamos começar então esse estudo. Paulinho vai começar a dar essa aula. Eu gostaria então de estar orando pelo Paulinho, pode ser? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queríamos aqui te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Pai, na Tua presença, Senhor, para podermos ouvir a Tua palavra, Senhor. Nessa manhã, Senhor Deus, esse estudo que se inicia sobre o Espírito Santo, que o Senhor, Pai, esteja abrindo nossas mentes, abrindo os nossos corações, nos dando entendimento, ó Deus, de que foi Tu que enviaste o Espírito Santo, ó Deus, para nos consolar e para nos mostrar, Deus, cada vez mais e mais a Tua grandeza, Senhor. Que esse semestre que vamos estudar esse assunto, o Senhor capacita aqui, ó Deus, cada professor, Senhor, a começar pelo Paulinho, abençoa ele nessa manhã, que tudo que ele for falar aqui, Senhor Deus, venha direto do Teu trono de graça, Senhor Deus, para nós, ó Pai. Por favor, Senhor, essa é a nossa oração que nós fazemos e te pedimos também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa também, Senhor Deus, a classe dos jovens que está reunida lá em cima com o pastor Edivaldo, abençoe também, Senhor Deus, a classe dos adolescentes ali com o Éder, com o Marquinho, abençoa também, Senhor Deus, as crianças aqui do IBP Feliz que também estão se reunindo hoje também, Senhor Deus, derrama Tuas bênçãos sobre nós e nos dê sabedoria, ó Deus, na condução dos Teus estudos, Senhor. É o que te pedimos nessa manhã, agradecidos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Gente, conforme o Paulo vai dar aula, a gente também vai abrir para perguntas, tá? Que a gente tem as nossas classes, mas devido à pandemia, então a gente está todo mundo se reunindo aqui no templo, tomando as devidas precauções, distanciamento e tal, mas vai estar aberto para perguntas também. A gente vai estar com o microfone aqui, o irmão Vando vai estar com ele, então, na medida que você quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão e perguntar, tá ok? Então, bom dia a todos. Paulinho, está contigo. Deus te abençoe, cara. Obrigado, Zé. Bom dia, irmãos. É um prazer imenso estar aqui, né, novamente, depois de um tempo aí de paralisação. E o meu desejo é que Deus venha nos abençoar aqui nessa manhã e que não seja um momento simplesmente perdido na sua vida, né, mas que seja um momento de edificação, um momento onde Deus possa aí aquecer o seu coração. Talvez o que a gente vá falar aqui não seja novidade nenhuma para você, mas ao menos que sirva para você relembrar essa verdade bíblica e fazer aí o teu coração aquecer um pouco mais e pulsar de uma forma mais forte aí em relação ao seu amor para com o nosso Deus. Amém? O estudo, como o próprio irmão José Carlos já disse, né, esse semestre nós vamos falar a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo e você. E a aula de hoje é: quem é o Espírito Santo? Uma pergunta aí. Eu gostaria de lançar essa pergunta para você e te dar a oportunidade de estar aí falando alguma coisa, comentando. O que você tem de conhecimento a respeito do Espírito Santo? Quem ele é para você? Alguém gostaria de começar falando? Espera só um pouquinho, só que o Vando vai levar o microfone e a irmã fala. Olha, pelo que eu entendo, o Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus. Sim. É só isso que eu tenho para falar. A terceira pessoa da Trindade, né? Pessoa. É isso mesmo, né? Alguém mais quer comentar aí a respeito do que você tem aí de entendimento a respeito do Espírito Santo? Às vezes você pode pensar assim, como no nosso contexto é um pouco diferente, você pode pensar que
Uma pergunta meio óbvia no nosso meio como igreja batista, né? Mas tem algumas igrejas, algumas religiões que têm o Espírito Santo como uma força ativa de Deus. E será que é isso mesmo? Será que o Espírito Santo é uma força, é um poder? O que será realmente o Espírito Santo? E aí eu gostaria que você falasse, né? Mesmo que a gente chova no molhado, mas... Por favor. Então, o Espírito Santo, para mim, primeiro, é o Consolador que o próprio Jesus deixou aqui para nós. Né? Eu vou, mas vou deixar o Consolador. E acredito também que seja uma força, sim, porque é Ele que... Para Ele vai nos acalmar, Ele vai nos dar sabedoria para seguir. E é isso, eu acho que é uma força, sim, que nós podemos ter dentro de nós. Que nós temos dentro de nós, né? Temos que ter dentro de nós. Então, você, crendo como a própria palavra diz, é claro, irmãos, esse assunto é um assunto muito amplo. Né? Se você for buscar a fundo um estudo a respeito do Espírito Santo, é claro que tem muita coisa para ser falada. Né? Hoje, a gente só vai dar assim, um panorâmico a respeito de quem ele é. Né? E o Zaqueu falou, né, é a questão da terceira pessoa da Trindade, o Consolador. E o Zaqueu, né, afirma aí que ele também crê que é uma força, né, um poder aí que existe em nós, né? Não estou afirmando não, tá? Só estou falando o que ele disse. Você pode concordar e pode não concordar. Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito? Não? Lavando, por favor. A Cleusa. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, porque a palavra diz que é para a gente tomar cuidado, né, para não pecar, fazer coisa errada, para não entristecer o Espírito Santo, né? Sim, aí a Cleusa está falando lá que o Espírito Santo é uma pessoa, né? E a gente vai ver tudo isso aqui, né, no estudo de hoje aí. Enfim, irmãos, aonde começou essa história aí que haveria o Espírito Santo? Você olhar no Velho Testamento, você não vai ver a pessoa do Espírito Santo em tudo ou em todos. No Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava todas as pessoas. Era alguns ao qual Deus selecionava ali. Tipo, por exemplo, o Davi, né? Davi, Deus ungiu ele ali e derramou sobre ele o Espírito Santo. Os profetas eram pessoas inspiradas ali pelo Espírito Santo de Deus. Agora, no Novo Testamento havia uma promessa que Deus fez lá em Joel, não é verdade? E veja bem, não existe vida espiritual ou vida cristã, qualquer tipo de vida, se você chamar de espiritual ou vida cristã, ela não tem como existir se não for através do Espírito Santo. Dependemos da ação do Espírito Santo em nossas vidas, e através dele é que experimentamos o novo nascimento. Sem o Espírito Santo, não há cristianismo. Sem o Espírito Santo, não há espiritualidade. Sem o Espírito Santo, você não tem como conhecer a Deus. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo. A obra da redenção está em Cristo. A morte dele na cruz é que nos restaurou, é que nos livrou do pecado. Agora, a obra do Espírito Santo é te levar, a te convencer a tudo isso. Sem ele é impossível. E é interessante que a Bíblia diz que vai chegar um dia que Deus vai retirar o Espírito dele de sobre essa terra. E o ser humano vai ficar sozinho. Que coisa tremenda, né? Nós precisamos dele, experimentamos o novo nascimento através dele. A obra de Deus na terra só é possível através do Espírito Santo. Não tem como. Quem leva as pessoas a Jesus é o Espírito Santo. São perdoadas pelo sacrifício de Cristo na cruz, então são conduzidas a Deus por Jesus. Não é assim? Jesus, ele é o mediador. O único mediador entre o ser humano e Deus.
Só que o Espírito Santo é que te leva a Cristo. E aí, então, Cristo pode, então, te levar a Deus. É uma ligação, é um conjunto. Eles trabalham junto na questão da Trindade, como a irmã lembrou aí. Então, é um trabalho em conjunto. Todos eles são importantes, e do mesmo tamanho, e da mesma forma. A promessa, como eu já disse, da vinda do Espírito Santo, está lá em Joel 2, 28 a 31, que diz assim: e hei de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos filhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Em João 14,16 diz assim, Jesus fala assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse versículo, ele nos ajuda a entender melhor quem é o Espírito Santo e qual que é o propósito dele. Jesus disse assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. A palavra-chave aqui é outro. Existem duas palavras gregas para outro. A primeira é heteros, que é traduzida por diferente, de onde vêm os termos heterodoxo, heterogêneo, heteronômia e assim vai. E a segunda palavra grega para outro é allos, que é do mesmo tipo, da mesma espécie, da mesma natureza. Por exemplo, na parábola do semeador, Jesus disse: a semente caiu na beira do caminho, outra em solo rochoso, outra caiu entre espinhos e outra em boa terra. As palavras gregas para outra, nestes versículos, são a tradução de allos, ou seja, igual, a mesma. Isso é, os lugares são diferentes, mas a semente é a mesma, que no nosso caso é a palavra de Deus. Então, quando Jesus está dizendo assim, eis que eu rogarei ao Pai, né, e ele vos dará outro Consolador, ele está dizendo assim, vai dar um igual. Igual a quem? Igual a ele. Igualzinho a Cristo. Pensando dessa forma, nós poderíamos chegar à conclusão, já de antemão, até aqui na parte do estudo, que o Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa. Pois Jesus disse que daria outro igual a ele. Então eles são os mesmos. Vocês se lembram quando Jesus fala, que Filipe fala assim, mostra-nos o Pai, Senhor, e tudo bem, nos basta. Aí Jesus fala assim, mas eu estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não perceberam? Ou seja, Jesus está dizendo que ele e o Pai têm a mesma essência, é o mesmo. Assim como ele e o Espírito Santo também são a mesma pessoa. Um outro que é igual, ele não é o Filho e nem o Pai, mas é Deus. O Espírito Santo é Deus. A palavra Consolador, ele diz aí que esteja para sempre convosco, né? O outro Consolador. Consolador é uma tradução de Paráclitos, o termo grego que ocorre 5 vezes no Novo Testamento, usado somente nos escritos de João. João 14, 16 a 26, 15, 26, 16, 26. E também em 1 João 2:1, onde ele fala lá que temos um advogado. É a mesma palavra, Paráclito, Consolador, diante do Pai. O Consolador, ele tem uma tradução que é assim, é aquele chamado ao lado de alguém para ajudar. Então, qual que é um dos papéis do Espírito Santo na sua vida? É te ajudar. Em quê? Em tudo. Não é um consolador só no sentido de que, olha, quando eu estiver sofrendo, então ele vai me consolar, ele vai
de alguma maneira, me ajudar a superar aquele momento difícil. Não, Ele está aí para te ajudar. Em quê? Em tudo. Em tudo. Em toda a sua vida, você pode contar com o Espírito Santo. Aí é interessante, né? Porque eu fiquei pensando a respeito dessas coisas e eu comecei a chegar à conclusão assim, como nós somos, de certa forma, negligentes com esse aspecto de ter o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia, a gente vai ver um pouco mais à frente, mas a Bíblia diz assim, ó, não apagueis o Espírito. Paulo fala isso, né? Você toma cuidado, senão você consegue apagar o Espírito. E você também consegue entristecê-lo. Aí eu comecei a pensar a respeito dessas coisas, falei assim, e é verdade, é negligência da nossa parte, porque o Espírito Santo é como se fosse um amigo, alguém que está vivendo junto com você. Ele está aí 24 horas por dia. E algumas vezes na maior parte do tempo, eu falo por mim, nós não damos a devida importância à presença da habitação dele em nós. Até eu vi uma palavra, acho que foi ontem, né, de uma pregadora lá que estava dizendo assim que ser crente, igual está aqui, né? Aqui está todo mundo bacaninha, tudo bonitinho, tudo santinho, né? Aqui ninguém está falando palavrão, ninguém está brigando com ninguém, né? Por quê? Porque está na frente um do outro. Se eu for na casa do irmão lá, eu vou me comportar da melhor maneira possível, não é assim? Só que ser crente de verdade, ou você quer enxergar quem você é de verdade, fica sozinho. Quando você não estiver perto de nenhum irmão, quando você não estiver no ambiente de igreja, quem é você? Como você é? É nesse aspecto que eu falo que às vezes nós somos negligentes e não paramos para dar a devida importância à habitação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque eu posso estar sozinho em qualquer lugar, mas Ele está comigo. É por isso que a gente tem capacidade de entristecê-lo e até mesmo de apagá-lo da sua vida. Eu não diria de tirá-lo da sua vida, de eliminá-lo, mas você pode deixar ele de lado e não dar muita importância. O Espírito Santo tem ajudado, e tem te ajudado, né? Ele tem aí te consolado. Você tem percebido isso na sua vida? A habitação do Espírito Santo, você consegue enxergá-la em você? Você consegue perceber o quanto ele tem te ajudado? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Ele tem te guiado a toda a verdade? Ele tem te dado discernimento do que é o certo, do que é o errado? Ele tem consolado você em momentos difíceis? Às vezes, é bem interessante isso, né? Às vezes você se pega num momento ruim da vida, né? Às vezes, de repente, perde um ente querido, alguma coisa assim, e não tem quem possa te consolar, humanamente falando, porque é uma perca irreparável, né? Mas o Espírito Santo tem poder, capacidade de acalmar o seu coração. Às vezes, em momentos difíceis da vida, ao qual você não vê saída, o Espírito Santo é capaz de trazer paz. Ele é capaz de sossegar a sua alma e dizer para você assim, ó, tenha calma, vai passar. E você é capaz de passar aquele momento difícil com serenidade e sem desespero. Quando nós entramos em desespero, é um bom sinal de que nós não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo que habita em nós. Agora, como podemos perceber a ação do Espírito Santo em nossas vidas, hein? Alguém quer falar?
Como é que você pode perceber aí? Quando você percebe? Veja bem, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, como já foi dito aqui. Algumas religiões colocam o Espírito Santo como sendo uma força ativa de Deus no mundo. Mas a Bíblia apresenta o Espírito Santo como uma pessoa, com características de um ser distinto. Por exemplo, o Espírito Santo fala. Em Atos 13:2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou com os irmãos ali que estavam reunidos naquele momento. E hoje o Espírito Santo fala? É uma pergunta meio complicada, né? Você sabe por quê? Porque nós temos um problema, né? Hoje você tem o extremo da igreja pentecostal, não são todas, mas eu diria que algumas, né? Aonde tudo que reluz é ouro, né? Ou seja, tudo até barulho se diz ao Espírito Santo. O teu papel você não precisa fazê-lo, que o Espírito Santo é quem vai fazer tudo na tua vida. Isso não é bem verdade. O Espírito Santo está aí para te ajudar, e não para fazer de você uma marionete. E aí a gente fica, mas eles falam que o Espírito Santo lá fala. E aí nós aqui como batista, por outro lado, não ouvimos a voz do Espírito Santo. A gente ouve a voz do pastor, a gente ouve a voz do irmão que está ensinando, a gente ouve tanta coisa, mas não é o Espírito Santo. Ou a gente não percebe quando é que o Espírito Santo está falando com a gente. Sabe por quê? Porque a gente tem o Espírito Santo como, de repente, uma força, como o Zaqueu disse aí, só. E a gente não dá ouvido para o Espírito Santo. E a própria Bíblia diz lá em Apocalipse, né? Presta atenção aí, e o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu sei que você quer falar, né, Zaqueu? Eu até entendi o teu ponto de vista de força. Nós vamos ver aqui agora que não é força. Tá. É que ele tem a divindade de Deus, e tendo a divindade de Deus, ele tem poder. Ele é onipotente. Então, quando eu falo da força, eu não tiro ele como pessoa. Eu sei. Eu tiro ele, é tipo assim, uma pessoa que te ajuda, como você falou. É uma força a mais para você. Entendeu? Foi isso que eu quis. Não é que é tipo, é um zumbi que está lá, que quando você precisa, vai lá e te ajuda, você entendeu? Não é essa questão. Não, eu sei. Eu só quis enfatizar isso para ficar claro que existe uma diferença muito grande, né? E nós precisamos ficar atentos a tudo isso, né? Veja bem, outra característica dele aí, ele intercede por nós. Quem intercede? Né? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como convém orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Está lá em Romanos 8:26. Ou seja, ele está dizendo, a gente não sabe nem orar, nem sabe direito o que pedir para Deus. Aí, de repente, você está orando por uma certa direção, e o Espírito Santo fala: Senhor, não ouve ele não, Senhor, tem misericórdia. Ajuda ele de outra forma, porque ele não sabe o que ele está falando. O Espírito Santo fica te intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. O papel dele é nos ajudar. E ele luta, ele faz de tudo pela nossa vida, pelo nosso bem-estar. Isso é característica de quê? De uma pessoa distinta. Ele também testifica. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ou seja, o Espírito Santo testemunha, ele testifica de Cristo. Característica também de pessoa. Ele guia. Então disse o Espírito a Filipe:
aproxima-te deste carro e acompanha-o. Atos 8, 29. Olha aí, o Espírito Santo falando ao coração de Filipe, dando instrução, guiando. Característica de uma pessoa que vive junto. Ele pode entristecer-se, né, como já falamos. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Efésios 4:30. E alguém se lembra de uma outra característica aí que mostra que o Espírito Santo é uma pessoa? Alguém se lembra de um outro dado aí? Gostaria de falar? Nós vimos aqui, ó, que ele fala, ele intercede, ele testifica, ele guia, ele se entristece. O que mais? Tem bastante, né? Se você for ver, a Bíblia diz que ele te guia em toda a verdade. Ele é aquele que te consola. É aquele que renova as suas forças. É através do Espírito Santo que você fica firme. Não é isso? O apóstolo Paulo fala assim, ó, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É Ele que faz você produzir frutos dignos de ser chamado cristão. Lembra lá dos frutos do Espírito? Paz, alegria, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é Ele que produz na sua vida. Se você está produzindo algum fruto bom aí, não se glorie não. Porque não provém, provavelmente não provém de você. Porque o ser humano não é uma árvore boa. Você só passa a produzir frutos bons por causa da habitação do Espírito Santo sobre a sua vida. E isso mostra bem claro, né, que é uma pessoa que está habitando aí sobre a sua vida. O Espírito Santo também, como já foi falado aí, é a terceira pessoa da Trindade. Há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. 1 João 5:7. O nome da terceira pessoa da Trindade, o nome é Espírito Santo. Né? Quando João fala lá no versículo 4:24, nos diz que Deus, ele é Espírito. Ele não está se referindo ao Espírito Santo, mas sim à natureza espiritual de Deus. Porque tem um texto que Jesus vai falar, e aí ele fala assim, ó, que Deus é Espírito. Ele não tem corpo, forma corpórea. Por isso que não existe uma forma, por mais que o ser humano tente criar uma forma para Deus, como um velhinho, como alguém com um raio na mão, não existe isso. Jesus disse que ele é Espírito e não tem corpo. Essa palavra que Jesus se refere a Espírito, né, que é o que ele está querendo dizer aqui, fala a respeito da natureza de Deus. O termo Espírito no hebraico é ruach, e no grego é pneuma. Ambos são derivados das raízes cujo significado é respirar. É daqui que também é traduzido fôlego. Vocês se lembram lá em Gênesis 2:7, que fala que Deus criou o ser humano do pó da terra e soprou nele fôlego. Soprou nele o Espírito, o vento. Tá? O vento, né, como eu já disse. O Antigo Testamento geralmente usa o termo Espírito sem mencionar nenhuma qualidade ou fala do Espírito de Deus ou do Espírito do Senhor. O termo Santo Espírito aparece unicamente no Salmo 51:11, aonde Davi, confessando os seus pecados, diz assim: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Por quê? Porque não era todo mundo que tinha o Espírito Santo, como eu já mesmo disse aqui. Tá? E também Isaías 63:10 e 11 também aparece essa palavra. Né? Enquanto no Novo Testamento essa expressão
essa expressão se tem em indignação muito comum para com a terceira pessoa da Trindade. Só no livro de Atos ocorre 50 vezes referência ao Espírito Santo. É um fato surpreendente que, enquanto o Antigo Testamento repetidamente chama Deus de o Santo de Israel, o Novo Testamento raras vezes aplica o adjetivo, a qualidade, né, santo, a Deus em geral, mas usa-o muito para caracterizar o Espírito Santo. Olha só como é que é interessante. No Velho Testamento era o Santo de Israel. Toda referência era dada a Deus, Agora, no Novo Testamento, essas referências passam a ser dadas ao Espírito Santo e não a Deus. Em sua obra santificadora, na qual Deus se revelou como santo. O Espírito Santo é o que faz a sua morada no coração dos crentes e o que separa para Deus e que o limpa do pecado. Olha como interessante. Se lá no Velho Testamento essa referência de Santo de Israel era a Deus, e por que que agora o Espírito Santo, a referência é essa terceira pessoa da Trindade? Sabe por quê? Porque ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, nós sabemos disso, né? Mas para você ver como que a própria Bíblia mostra isso de uma forma muito clara. Agora, provas de que a divindade do Espírito Santo, né, que ele é Deus, está nos atributos. Ou seja, naquilo que é próprio de Deus. Por exemplo, a eternidade. Deus é eterno. O Espírito Santo também. Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu. Hebreus 9:14. A questão da onipotência, que nós já falamos aqui, né, que o Zaqueu comentou aqui, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:19. E nós vemos bem claro isso diante da Bíblia, ou no decorrer das passagens bíblicas. O Espírito Santo, ele opera milagres com poder. O mesmo poder que habita em Deus, que habitou em Cristo, também agora habita no Espírito Santo. E o Espírito Santo habita onde? Habita aí, habita aqui. Então, tem poder aí em você? Percebe por que eu disse que muitas vezes a gente acaba deixando de lado e não dá tanta importância à habitação do Espírito Santo sobre a nossa vida? Hoje, a aula tem como objetivo levar você a dar um start aí nessa história, para você ver se é que não tem visto o Espírito Santo de uma outra maneira. Para que você o trate de uma outra maneira e desfrute da sua presença de outra maneira. Porque isso é possível. O nosso relacionamento com Deus, ele não é direto com Deus, o Criador do universo, no sentido assim, do Deus que mora no céu. É o Deus que mora em você, o Espírito Santo. Ele é onisciente, né? Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Lá em 1 Coríntios 2:10. E é interessante que nesses mesmos textos aí, Paulo fala assim que ninguém entende das coisas espirituais se não for através do Espírito de Deus. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, isso que nós estamos falando aqui é loucura, é algo irreal, é uma fábula. Como isso é possível? Você vai questionar, igualzinho Nicodemos questionou lá, quando Jesus disse assim, é necessário você nascer de novo. E ele não estava entendendo absolutamente nada. Só é possível entender alguma coisa a respeito de quem é Deus e o propósito dele para a sua vida, se o Espírito Santo estiver sobre você.
Por favor, Wando, o José Carlos. Só para complementar, Paulo, quando você fala sobre o poder, né, é interessante que a gente vai poder analisar isso melhor. O nosso papel, tendo esse poder do Espírito Santo, lá em Atos 1:8, onde ele vai dizer assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. Então, esse é o poder que mais habita em nós, e a gente ser testemunhas do Espírito Santo, testemunhas do Evangelho também. É isso mesmo, né? Bem lembrado esse versículo. E fica claro, como é que você vai testemunhar que Deus existe? Você já parou para pensar nisso? É falando? Será que é falando? O poder maior para testemunhar a respeito de Jesus é falando? Vamos sair por aí falando. É fácil, as mídias hoje, tem tanta gente falando de Jesus, de Deus. Todo mundo já sabe. Se falar fosse realmente o poder para testemunhar, não precisava nem do Espírito Santo. Agora, se você quer dar testemunho de Jesus Cristo nesse mundo, aí o Espírito Santo ele vai agir na sua vida, ele vai transformar você. Você vai dar testemunho com atitudes diferenciadas. As pessoas vão olhar para você igual olharam para Estevão, quando estava sendo apedrejado, e a Bíblia diz que eles olhavam para ele como cara de anjo, porque estava cheio do Espírito Santo de Deus, testemunhando a respeito de Jesus. Fica claro, a tua vida vai brilhar. E as pessoas vão ver, puxa vida, realmente tem coisa de Deus nessa pessoa. Aí o mundo vai ser impactado. O nosso testemunho, aí tem poder. Falar só. Hoje a coisa mais fácil é falar de Jesus Cristo. Você pode pôr na Anhangamé lá uma faixa bem grande, lá, todo mundo que passa, está vendo? Nós precisamos, sabe do quê? É começar a viver uma vida de uma experiência mais profunda com o Espírito Santo de Deus e deixar Ele atuar em nós para que o testemunho surja naturalmente. Não somos nós que criamos o testemunho, é Ele. A marca que tem aí é dele. É isso que precisa ficar evidenciado. É isso que vai fazer toda a diferença. Temos também a questão aí dos atributos, a imutabilidade, quer dizer, não muda, né? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, 1 Coríntios 12. Agora também temos aí provas de que o Espírito Santo nas obras divinas, por exemplo, na criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, lá em Gênesis 1:2. A criação do homem, né? O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33:4. Na ressurreição de Cristo, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. 8:1, Romanos. Tem também aqui a inspiração das Escrituras. Foi o Espírito Santo que atuou ali para inspirar os profetas e tudo mais. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Está lá em 2 Pedro 1:21. A habitação da Trindade no crente. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que em vós está o qual tendes da parte de Deus? 1 Coríntios 6:19. O Espírito Santo, ele atua na obra de Deus desde a criação do mundo. Atua é outra coisa, né? A palavra Trindade não somente indica a quantidade de 3, mas também implica na unidade de 3. Então, quando nos referimos à Trindade de Deus,
Estamos falando de uma trindade na unidade. 3, que é 1. Né? E de uma unidade, que é trina. Estamos falando de uma trindade que é uma e de uma que é 3. Ou seja, Deus, ele é triuno e também os 3 é a mesma pessoa. Agora, se você perguntar assim, como que explica tudo isso? Isso não se explica. Se crê. Porque se você tentar explicar Deus, você não vai conseguir. Finalmente, é preciso lembrar que na Trindade não há graus de divindade. Como alguns falam, o Pai é maior que o Filho, o Pai é maior que o Espírito, o Filho é maior. Não é isso. Não tem esse grau. O Espírito é menor do que inferior ao Filho e ao Pai. Não existe essa escala. O Pai é maior, o Filho e o Espírito. Não tem. E sim a distinção de funções. O Pai tem uma função. O Filho tem outra. E o Espírito Santo também tem outra. E os 3 é a mesma pessoa, agindo na vida do ser humano, para tentar resgatar e restaurar a criação que foi perdida. O Espírito Santo não é simplesmente uma doutrina bíblica. Ele é uma pessoa. Ele é Deus, que veio fazer morada em nós. O Espírito Santo é o selo de Deus sobre a sua vida. Sua marca de propriedade exclusiva, particular. Ele é o Consolador que veio para nos ajudar. E na nossa caminhada, aqui nesse mundo, você pode contar com Ele. Amém? Se Jesus voltasse hoje, a Bíblia diz que os anjos, você iria ouvir o som das trombetas, e os anjos voando sobre os céus, e Jesus daria ordem a esses anjos, e esses anjos, eles desceriam, e pegariam aqueles que é de Deus. E o que os anjos irão ver na vida daqueles que eles vão arrebatar é o selo do Espírito Santo que habita em você. De alguma forma, como eu não consigo ver assim com esses olhos, os anjos conseguirão ver que você tem aí na sua vida o Espírito Santo. E aí então eles vão te levar para os céus, aonde o apóstolo Paulo fala que você vai ser transformado nos ares para viver eternamente junto com Jesus. Amém? Está um pouquinho cedo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer completar? Alguém quer... 5 minutinhos aí, dá para a gente fazer isso. Por favor, Wando. Eu só gostaria de ler aqui no livro de Gálatas, no capítulo, só para complementar o que o irmão falou, o capítulo 5, a partir do verso 16, que diz assim, o Paulo, falando aos Gálatas, eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá onde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito Santo, o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganhar o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. Amém, né? Paulo deixa bem claro aí, que isso fica claro assim, não é o Espírito que toma a sua vida,
Ele não domina você. É você é quem abre espaço. Tem um gráfico muito interessante, nós já falamos aqui, que é aquela ideia de que a tua vida é como se fosse, imagina aí um círculo, né? E dentro desse círculo existe um trono, uma cadeira. E esse trono, você pode sentar nele e deixar o Espírito Santo ao lado, ou você pode sair dele e deixar o Espírito Santo governar a sua vida. Isso é escolha sua, a escolha pessoal de cada um aí. Que a gente possa, né, nesse domingo aqui, que essa palavra possa ter aí, pelo menos nos despertado em algum momento. Sim. Por favor, Wanda, a Terezinha quer falar também. Desculpa, irmã. Eu quero perguntar, porque você disse aí que Deus não tem corpo como nós, né? E como ele disse assim, passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Em que nós somos semelhantes a Deus se ele não tem um corpo e nós não somos semelhantes a ele espiritualmente, que a gente não chega nem perto, né? É uma boa pergunta, né? Será que Deus tem pé, tem mão, tem cabelo, né? Como é que será que Deus... Quando fala esse versículo, meu irmão, o que tem de entendimento a respeito é assim: a essência do ser humano é igual a de Deus. Você pode perceber que Deus criou você, sabe para quê? Para você ser igual a Ele. Em qual sentido? Nos atributos dele. Deus criou você para ser bom. Deus criou você para ser amor. Deus criou você para ser igual a Ele no sentido daquilo que Ele é em essência, não em corpo físico. Deus poderia ter dado uma outra forma para nós. Como nós havemos de ter, a Bíblia diz que teremos um corpo novo. Como vai ser? Não sei. A única coisa que a gente sabe é que vai ser um corpo que não fica velho mais, tá? Não se estraga, né? Então, quando Deus está falando isso, por exemplo, o sentimento, Deus criou você com um sentimento igualzinho a dele. Você pode ver que o Espírito Santo tem sentimento. Ele se entristece, assim como você. Então, é nessa essência do nosso ser. E não da parte matéria, né, do corpo. Porque o ser humano, aí há uma divergência até de pensamento, né? A composição do ser humano é corpo e alma. No sentido assim, corpo é essa matéria que é o pó, que vai voltar ao pó, e alma, que é a essência da vida, o fôlego, o espírito que Deus soprou. Há quem diga também que essa é a questão dicotomista, né? O tricotomista, que é a questão de corpo, alma e espírito, fazendo divisão da vida biológica com a vida faculdades mentais, né? Então, você tem essas composições aí. Eu, para ser sincero, gosto de dividir o ser humano em três, né? Corpo, alma e espírito. Por quê? Porque, assim, isso não muda nada também, tá? Se é tricotomista, se é dicotomista, também, isso não vai mudar nada. Porque eu penso assim, por exemplo, você tem aí as suas faculdades mentais. Você já viu que tem gente que perde elas? Deu um AVC, você ficou só com o quê? Com a vida biológica. As faculdades mentais foi para o espaço. Tem gente que entra em coma, o corpo está vivo. As faculdades mentais já não estão. Agora, quando Deus fala lá que vai fazer o homem à sua imagem, é baseado nisso, meu irmão, né? Não na questão física, né? Poderia ser qualquer outra forma, mas é na essência. Uma das características que eu gosto de ver no ser humano, que Deus fez, é assim: você já percebeu que Deus te criou assim, com uma personalidade distinta, e é você, né, é o livre-arbítrio, né, que a gente fala, é você que domina todas as coisas. Você pode querer se dobrar a Deus e pode querer não se dobrar. E você já percebeu que Deus não invade o coração do ser humano? Quando a gente fala assim, vamos orar para que Deus
convença aquela pessoa do pecado, para que Deus mude a vida daquele que está, sei lá, viciado em droga. Não existe uma varinha mágica ao qual Deus vai lá e fala, agora eu vou estender a minha mão aqui, plim, o drogado parou de ser drogado, e agora ele restaurou e vai ser uma pessoa. Não existe isso. Deus tem que transformar o ser, é aqui, ó, é lá dentro, é o ser humano interior. Sabe por quê? Porque Deus não invade, Deus não tem como fazer isso. A única forma dele fazer é através do Espírito Santo, convencendo você de que aquela vida que você está vivendo é uma vida ruim e que te vai levar cada vez mais para o buraco. E aí então você passa a entender e fala, Senhor, então me tira daqui. Eu quero a tua graça sobre a minha vida. E aí então é onde você é restaurado. Mas foi você que abriu o teu coração. Porque Deus não pode fazer isso. Não existe isso. Não existe milagre no sentido assim, do cara era alcoólatra, Deus fez um milagre. Não, Deus convenceu ele de que aquela vida dele era um lixo. E ele falou, não quero mais essa vida, eu quero a que Deus tem para mim. E passou a obedecer o Espírito Santo. E é por isso que a vida dele é transformada. É por isso que ele muda. Ficou claro, irmã? Amém? Podemos terminar? Ou alguém quer falar mais alguma coisa? Se ficou dúvida, viu, meus irmãos? Eu não sei todas as coisas. E se ficou confuso, venha falar. Por quê? Porque se eu não souber explicar, a gente chama o pastor, chama os universitários aí, e eles se viram. Amém? Então vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pela tua obra maravilhosa, Senhor Deus, que o Senhor tem operado neste mundo e alcançou as nossas vidas, ó Deus amado. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor derramou do teu Santo Espírito sobre nós. E nós podemos desfrutar, Senhor, da tua morada, da tua companhia, do teu consolo, do seu amor, da paz, da alegria do teu Santo Espírito em nós. Muito obrigado, Pai. E se há entre nós, Senhor Deus, alguém que ficou com alguma dúvida, alguma dificuldade, que ele ainda não perceba o agir do Espírito Santo sobre a vida dele, eu quero pedir ao Senhor nesse momento que o Senhor, ó Deus, visite essa pessoa e que ela possa perceber a morada do Espírito Santo em sua vida, Deus, e que ela possa desfrutar desse relacionamento mais íntimo contigo através do Espírito Santo, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, um ótimo almoço e uma ótima tarde. Gente, então a gente chega ao final da nossa Escola da Caminhada, lembrando vocês que domingo que vem a gente vai dar dando continuidade nesse assunto, né, sobre o Espírito Santo, e nós vamos falar então sobre os símbolos do Espírito Santo. Gostaria de convidar todos vocês a estarem participando, acho que por hoje deu para a gente ter uma ideia da importância que é entender sobre o Espírito que habita em nós, tá bom? Deus abençoe vocês, como o Paulo já falou, tenham um bom domingo e até domingo que vem, se Deus quiser.